porque ninguém pode fazer o serviço do Senhor sem antes adorá-lo a Ele. Como é que eu posso servir a Ele? Ah, pastor, eu não tenho tempo para orar, porque eu estou pregando o Evangelho. Irmão, você nem está apto para pregar o Evangelho se você não tiver tempo para orar. Pastor, eu estou pregando o Evangelho, eu estou fazendo a obra de quem, meu amado? Porque não tem como fazer a obra de Deus sem Deus. Não tem como fazer a obra de Deus sem relacionamento com Ele. Não tem como fazer a obra do Senhor sem relacionamento com Ele. Jesus, Ele fala algo tremendo. Ele diz assim, ó, eu estarei convosco. Querido, tem gente que está fazendo a obra de Deus sem Deus. A gente passa horas assistindo, a gente passa horas trabalhando, a gente reserva horas para passar com a família, e nós não passamos minutos com Deus e dizemos fazer a obra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento mais profundo se nós queremos pregar um evangelho mais eficaz. Se nós olharmos na nossa caminhada, eu sou uma pessoa que eu viajei a algumas cidades para pregar o evangelho, e eu vi igrejas muito grandes, algumas bem grandes, outras pequenas. Preguei em algumas comunidades que na igreja tinha, o pessoal se reunia debaixo das mangueiras, dos cajueiros, aqui mesmo no nosso estado. E às vezes eu chegava nas igrejas grandes e eu não sentia o calor que eu sentia nas igrejas menores. E claro que não significa que lá não tenha Espírito Santo, ou que a outra tem, não estou falando isso. Mas às vezes a paixão de um lugar é diferente do outro. Eu via pessoas altamente cultas em alguns lugares que pregavam uma mensagem vazia de Deus. E eu ouvia e ouvi pessoas que não têm um vocabulário muito rebuscado, uma palavra muito rebuscada, uma palavra simples, com linguagem simples, mas transbordante da presença de Deus. Então eu descobri, e eu caminhando, percebi que a grande diferença no evangelho não é o quão bom você fala, não é o quão eloquente você é o quanto de relacionamento você tem com o Espírito Santo. O teu relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, vai determinar a eficácia e o sucesso da mensagem pregada. Às vezes muitas pessoas têm dificuldade para pregar o evangelho. Pregar o evangelho é uma ordem de Jesus para todos aqueles que aceitaram Ele. Tem alguém que aceitou Jesus como Salvador da sua vida aqui? Dá um glória a Deus. Então Jesus, uma vez que você aceitou Ele, você já tem que anunciar o evangelho. O problema é que por algum tempo o anunciar o evangelho ficou restrito a algumas pessoas. O anunciar o evangelho ficou restrito aos conhecedores da letra, quando na verdade o evangelho não é restrito a essas pessoas. O evangelho é para quem tem relacionamento com o Espírito Santo. Você pode pregar o evangelho. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você pode pregar o evangelho. Fala com fé, diga: você deve pregar o evangelho. Tem alguém esperando você abrir a sua boca. No livro de Romanos, a Bíblia diz que os filhos das trevas estão esperando com expectativa, a criação, está esperando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tem alguém esperando você brilhar. Às vezes a gente não está pregando para mudar a vida das pessoas. Por que às vezes nós pregamos e não tem eficácia? Porque às vezes nós queremos pregar para mostrar para a pessoa que sabemos. Quem está me entendendo aí? Ah, eu vou pregar aqui para que todo mundo saiba que eu sei pregar. É porque eu sei pregar o evangelho. Nada a ver. Não vai ter sucesso. Não vai. Claro que o evangelho vai ser pregado, alguém vai ouvir, Deus ele age.
Mas você em si vai ver que não vai ter, porque você está pregando para mostrar o teu conhecimento e não para compartilhar o relacionamento que você tem com o Espírito Santo. Nós precisamos entender. Outras vezes, por que nós pregamos e não temos eficácia no Evangelho? Porque nós queremos um sucesso pessoal. Eu já ouvi muitos, e eu já caí nessa cilada também. Eu ganhei 20 pessoas para Jesus. Eu ganhei não sei quantas almas para Jesus. Irmão, o sucesso não é seu. Nós somos ferramenta na mão do Criador. E o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo vai nos fazer ganhar almas para o reino. E você vai ganhar vidas, e você vai ganhar vidas. E eu tenho certeza que tem alguém interessado nisso aqui nessa noite, em ganhar almas, porque a nossa paixão deve ser por almas. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: qualquer coisa que você venha alcançar nessa terra não acrescenta nada na sua vida no céu. Mas a Bíblia diz que quando nós ganhamos alma, nós acrescentamos uma coroazinha, uma pedra na nossa coroa. Existe uma coroa que vai ser petrificada por almas. As pedras preciosas dessa coroa chama-se vidas. Você pode ter carro, iate, casa, mansão, você pode ter o que você tiver, mas nada disso vai trazer uma joia para a tua coroa. Sabe o que vai trazer joia? Almas, vidas. E o meu interesse esses dias tem aumentado e muito pelas almas. Meu interesse esses dias, a minha paixão por almas cresceu. Sabe, querido, nós precisamos abrir células, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós somos uma igreja em célula e nós precisamos pregar o Evangelho. Nunca foi tão necessário pregar o Evangelho. Eu fico olhando, as pessoas olham o cenário mundial, guerra, rumores de guerra, país contra país, nação contra nação. E as pessoas, ao invés de arregaçar as mangas e começar a pregar o Evangelho, porque chegado a hora de nós pregarmos o Evangelho, muitas pessoas estão se afastando do Evangelho, outros estão pedindo conhecimento, sei lá, tem gente acreditando em tanta coisa que não é para acreditar, ao invés de buscar um Evangelho eficaz. Jesus diz: ir por todo o mundo e todas as nações, pregando o Evangelho, ensinando todas as coisas que eu tenho dito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós vamos aprender no Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 22 e diante, ele fala que ele enviará o Consolador, e esse Consolador nos ensinará toda a verdade. É o Espírito Santo. Sem relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, o Evangelho é Logos, a palavra, é a letra, ela vai chegar ao coração de alguns, mas com o relacionamento com o Espírito Santo, ela vai chegar ao coração de muito mais, vai transformar, vai restaurar. Porque eu vou dizer uma coisa para você: por mais eloquente que nós possamos ser, por mais inteligente que nós possamos ser, nossas palavras não convencem ninguém de nada. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos de relacionamento com o Espírito Santo na pregação do Evangelho. O Espírito Santo é necessário na pregação do Evangelho. Eu não posso viver e nem ter a disponibilidade de pregar sem antes desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, sem antes ter a disposição de buscar a presença do Espírito Santo. Esses dias eu ouvi o upgrade de uma palavra que há muito tempo eu ouvia. Nós dizíamos, sempre já tinha ouvido isso outras vezes, não me lembro de quem ouvi, mas eu ouvia sempre as pessoas dizer que o ápice da oração é quando Deus nos ouvia. E esses dias, eu até falei domingo passado, que o pastor José Ilas me lembrou desse upgrade, e ele disse uma coisa interessante: o ápice da oração não é quando Deus nos ouve, porque Deus ouve todas as orações. O clímax mesmo, o ápice da oração, a melhor coisa da oração é quando nós ouvimos a Deus. É quando existe uma disposição de obedecer aquilo que Ele está dizendo. Porque se nós falamos, mas não ouvimos, como nós seremos direcionados? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo é necessário para isso. Recentemente eu lendo um livro chamado Caçando Deus, Servindo ao Homem, de Tom Tenney, e ele fala sobre Marta e Maria. Esse livro é maravilhoso, irmão. Eu vou até indicar para vocês, leiam o livro. Ele é conhecido como Os Caçadores de Deus 2.
caçando Deus, servindo a homens. E ele fala que Marta e Maria, elas são necessárias dentro da igreja. Mas antes de você servir como Marta, você tem que se ajoelhar como Maria. Porque ninguém pode fazer o serviço do Senhor sem antes adorá-lo a Ele. Como é que eu posso servir a Ele? Ah, pastor, eu não tenho tempo para orar, porque eu estou pregando o Evangelho. Irmão, você nem está apto para pregar o Evangelho se você não tiver tempo para orar. Pastor, eu estou pregando o Evangelho, eu estou fazendo a obra de quem, meu amado? Porque não tem como fazer a obra de Deus sem Deus. Não tem como fazer a obra de Deus sem relacionamento com Ele. Não tem como fazer a obra do Senhor sem relacionamento com Ele. Jesus, Ele fala algo tremendo. Ele diz assim, ó, eu estarei convosco. Querido, tem gente que está fazendo a obra de Deus sem Deus. A gente passa horas assistindo, a gente passa horas trabalhando, a gente reserva horas para passar com a família, e nós não passamos minutos com Deus e dizemos fazer a obra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento mais profundo se nós queremos pregar um evangelho mais eficaz. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, dá um glória a Deus. Se nós queremos pregar um evangelho mais eficaz nesse tempo, nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Nós precisamos ir mais fundo na presença dele. Então a Bíblia diz, irmão, que nós devemos buscar, pedir. Nós precisamos pedir isso. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sabe, a gente pede para ser rico, a gente pede para arrumar emprego, a gente pede para casar, a gente pede para comprar casa, a gente pede para aumentar o salário, a gente não pede para ser cheio do Espírito. A gente precisa pedir para ser cheio do Espírito Santo. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Ah, pastor, mas é porque eu estou precisando mesmo é pagar minhas contas. Irmão, relacionamento com o Espírito Santo. A gente precisa pedir para ser cheio do Espírito. A gente precisa, porque eu quero ganhar almas. Aí sai pregando adoidado, sem buscar a orientação do Espírito, sem ser cheio do Espírito. Aí se frustra. Começa coisa que não é para começar. Começa serviço que não é para... Abre célula que não é para abrir. Pastor, mas abrir célula é de Deus. Mas Deus mandou. Já nós vamos falar sobre direção do Espírito Santo. Mas queridos, nós precisamos ser batizados, nós precisamos ser cheios, nós precisamos buscar mais o Espírito, precisamos crer. Atos capítulo 2, versículo 28, diz: como é que eu faço para aceitar, para ver essa nova vida? O apóstolo Pedro diz lá no versículo 28, ele diz assim: olha, se vocês aceitarem Jesus, crendo, vocês serão batizados para arrependimento, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Quem crê aí, diga glória a Deus. Irmão, Jesus não nos chamou para nós ficarmos nos bancos esperando todo domingo, toda quarta, todo sábado. Nós precisamos, irmãos, amar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Quanto mais você ama vidas, menos você se preocupa com as coisas e se preocupa mais com as pessoas. Quanto mais relacionamento você tem com o Espírito Santo, mais você percebe que as coisas passam, mais você consegue diferenciar, mais você consegue discernir o que é eterno do que é passageiro. Quanto mais relacionamento com o Espírito Santo, você vai percebendo que existem coisas que são muito, só coisas fúteis. Isso aí, ter, não significa absolutamente nada. Irmãos, quando nós somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo nos traz a necessidade de pregar o Evangelho. Sabe, às vezes eu fico olhando assim, tem gente que é crente há muito tempo, mas não tem necessidade nenhuma de pregar o Evangelho. Não se sente incomodado. Passa perto das pessoas, vem as pessoas sofrendo, casais sendo destruídos, mas não prega o Evangelho. Filipe estava fazendo sei lá o que. O anjo do Senhor vai lá para Gaza. Tem alguém lá lendo a Bíblia e não está entendendo, vai lá e prega o Evangelho para ele. Filipe sai, irmão, e vai correndo do lado da carroça. Isso me deixa muito intrigado. Hoje a gente tem Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente não usa essas ferramentas para pregar. A gente só bota vídeo engraçado, a gente só fica botando coisa de time. Eu não estou falando que não pode, não, pode, meu irmão, mas a gente precisa usar também para pregar o Evangelho. De BBB, um dia desse eu fiquei tão escandalizado, alguns crentes botando negócio de BBB. Irmão, me escandaliza isso. Não é possível que ainda hoje, com tanto conhecimento que se tem, um crente, servo de Deus, ainda se presta a assistir uma porcaria daquela. Não é possível. E que isso fique registrado, irmão. Nós somos servos de Deus, irmão.
perdendo tempo com o entretenimento do diabo daquele. Só traição, pornografia, tudo que não presta. Aí crente compartilhando. Fiquei, meu Deus do céu, misericórdia. No WhatsApp. Fiquei olhando assim, para misericórdia. Um dia mandaram assim para mim: pastor, compartilha aí. Eu digo: compartilhe nada. Podia dar R$1.000, não compartilhe. 200 contos, não compartilhe. Pode dar o que for. Isso aí não. Às vezes a gente precisa, irmãos, olhar. A gente pode ganhar nosso tempo pregando o evangelho. Olha para a pessoa que está ao seu lado, que o Espírito Santo não se une com as trevas. A Bíblia diz que não há união entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não tem como. Ah, pastor, mas é legal. Meu irmão, vai orar, ler a Bíblia, vai pregar o evangelho para alguém. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Vai assistir o filme de Jesus. Tem filme de Paulo, Sansão, Dalila. Tem filme de José, de Moisés. Eu assisti o filme, irmão, de Noé. Assisti aquele 10 mandamentos 15 vezes ou mais. Assiste coisa de Deus. Propaga coisa de Deus. Televisão é minha, pastor, a casa é minha, eu assisto o que eu quiser. Pô, então pelo menos não propaga. Pelo menos fica só você lá com a tua treva, tu sozinho, tua treva lá. Não compartilha a treva para os outros. Nós temos que ter cuidado, irmão, com o que a gente usa na nossa rede social. Não é: ah, pastor, só quer governar minha rede. Não, irmão, estou aconselhando você. Você pode colocar o que quiser na sua rede social, mas eu aconselho você a pregar o evangelho nas suas redes sociais. A Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas. Mas se nós começarmos a andarmos direcionados pelo Espírito Santo, nosso resultado será maior. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, irmão, estava pregando o evangelho. Atos capítulo 16, versículo 9. Ele estava orando e ele teve um sonho, uma visão. Um varão macedônio dizendo: vem para cá e nos ajuda. Ele podia pregar em qualquer lugar, sim ou não? Eu quero desafiar você a ter mais vontade de buscar a Deus. O relacionamento com o Espírito Santo é que vai mudar toda coisa. A força que você tem de acordar de madrugada para ir trabalhar, que seja a força que você tenha de buscar o Espírito Santo. A força que você tem de buscar os teus sonhos, que seja do mesmo tamanho que você tem de buscar o relacionamento com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas, de forma alguma. Essa não é minha intenção. Até porque eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata. Eu estou dizendo que essas coisas não podem estar em primeiro plano na sua vida. Jesus tem que ser a primícia da nossa vida. Jesus, o reino de Deus, tem que ser a prioridade da nossa vida. Se Jesus for a prioridade, Ele acrescentará tudo o que nós precisamos. Se Jesus for a prioridade, as coisas mudarão. Eu digo isso aqui para você sem medo de errar. Quando você colocar Jesus como prioridade, as coisas vão até piorar. Pastor, vão. Mas você vai ter uma paz no teu coração tão tremenda, de que aquele que começou a boa obra em sua vida há de completar. Ah, pastor, parece que depois que eu comecei a servir Jesus com o coração mesmo firme, parece que as coisas pioraram. Irmão, o diabo vai fazer de tudo para você sair da fila. Mas eu digo para você: continue na fila, que você está chegando no caixa. Logo, logo você vai chegar no propósito. Continue na fila. Quem não gosta de fila, continue na fila. Você vai chegar lá. E quando você chegar lá, alguém vai dizer assim para você: qual é o seu problema? Você vai apresentar os seus problemas. Ele vai pegar os seus problemas e dizer: ah, você não sabia não? Já está tudo pago, aqui o recibo, ó. Aqui o recibo, já está tudo pago, já está tudo pago. Pode ir para casa receber a tua bênção. Já está tudo pago, foi pago naquela cruz. Não saia da fila. Não saia. Permaneça firme. Pastor, eu não sei. Até parei de ler a Bíblia, porque quando eu estava lendo estava complicado. Era isso que o diabo queria, que tu parasse de ler a Bíblia. Continua lendo, continua firme, continua se relacionando, porque no meio da cova vai ter um anjo para fechar a boca de leão.